Olá pessoal, seguiram na área. Hoje é dia 5 de abril de 2025, sábado. Aqui no Japão são 1 hora e 46 minutos. Então vamos começar com mais um diário econômico. Eu estou usando o cenário que eu uso para mim gravar no cenário japonês. Meu nome aqui no Japão se chama Kobayama Shigeru. Eu faço lives, uma live chamado Ikinari Live. 相場の感想、相場の動きの感想っていうの、o significado é live instantâneo, live flash live, seria uma live sem precedente ou sem avisos para todo mundo. E faço isso há mais de 2, 3, 4, acho que 3 anos já mais. Só que não o YouTube, né? O YouTube eu tô fazendo há mais ou menos 1 ano. Ultimamente eu estou fazendo mais shorts, dogs, shorts movies, vídeos pequenos para o YouTube. Devido ao meu schedule aqui no Japão, que eu tô com meu trabalho e ainda faço vídeo ao mesmo tempo, então devido à carga horária, então eu não tô fazendo muito longos. Então tô fazendo mais curtos e momentâneos e específicos a cada caso, né? No caso, fala sobre FX, index, commodity, criptomoedas, juros, tesouro americano, tesouro de qualquer lugar do mundo, que seja. Vai depender muito do caso ou do que vocês quererem no momento. Espero que vocês se inscrevam no canal para que dê mais apoio ao que eu tô começando a fazer agora. Esse canal que tem pouca gente, eu comecei a fazer agora. Antes eu tinha esse canal que era virado para... eu comecei com o intuito de ensinar japonês para o japonês, ensinar português para o japonês, no caso, né? Esse seria o intuito desse canal. Só que no fim do meio, como a pedido de muita gente, eu resolvi mudar ele para o canal em português para o que eu faço aqui no Japão. Essa live que vocês estão vendo que está correndo aqui do lado esquerdo do vídeo. E, por enquanto, ultimamente eu não estou fazendo, mas houve comentário, como eu participo de vez em quando dos comentários da live do Japa Rico. Houve comentário de se eu não tinha canal no YouTube, mas eu tenho. Ele informou, só que eu acho que o canal que eu uso lá para me fazer comentários é o canal japonês, né? E o canal brasileiro em português é outro, na verdade. Né? Eu fiz fazendo totalmente diferente, que eu não posso misturar os dois, tendo que virar uma bagunça. Eu vou falar sobre a mesma coisa no mesmo canal, vai ficar meio complicado. Então eu preferi separar as coisas. E também, bem, aí vocês perguntam se eu tenho. Qual é a minha bagagem no mercado em si? A minha bagagem no mercado em si, vocês podem. Eu não vou falar que eu sou isso, que sou aquilo, que eu não gosto de falar, a meu respeito. Então eu vou deixar por conta de vocês verem os vídeos e tirar as conclusões próprias. Quem sou eu? Quem é Shigeru? Quem é Kobayama Shigeru? Se as minhas análises ou as minhas visões a respeito do mercado são apropriadas ou são de acordo com o que vem sendo visto com o mercado em si. Então a minha apresentação será essa para vocês. Eu não vou falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou o máximo, que eu sou isso, que eu... por mais que eu faça análises diárias do mercado, eu não vou... no caso, eu não dou posições de venda ou posições de compra. Então, eu não vou falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, entendeu? Eu só vou dizer a minha visão a respeito do mercado. Vou dar a minha visão em 3 visões, que seriam a visão positiva, negativa e parcial. Que será no caso, subindo, descendo ou até deslizando. Explicando com dados fundamentistas, técnicos e um pouquinho mais, talvez. Esse pouquinho mais, eu não tenho como explicar pra vocês o que é esse pouquinho mais, entendeu? Esse pouquinho mais vem da minha... eu falo assim, a minha experiência é muito longa, tá bom, 10 anos, mas não é daí que vem isso. Eu posso falar isso com todas as palavras, não é daí que vem isso. Não é da experiência que eu tenho no mercado, não é da experiência que eu venho fazendo, não é que eu vi
mais de trocentos gráficos durante milhões de anos, durante 3, 4 anos direto que eu venho fazendo isso. Essa experiência está dentro de mim. Eu já tinha isso desde o começo. Então, é uma facilidade que eu tive em ver isso, né? E na verdade, eu tenho facilidade em fazer análises, gráficas, tipo essa análise, fazer uma previsão de alguma coisa acontecer antes de acontecer. Eu sou vidente? Não, não sou. Mas eu tinha, tipo assim, eu tenho percepções de ver certos momentos ou perceber algumas coisas assim, semelhanças que está acontecendo ou que pode vir a acontecer ou ver o, como que eu posso dizer, né? Que eu já vinha fazendo isso há muito tempo, só que antigamente, quando eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fazia e não sabia o que estava fazendo, que são análises que são fazer análise em cima de alguma coisa, fazer análise. Eu fazia isso com pessoas, simplesmente com indivíduos no dia a dia. Essa pessoa é assim, assim, assado, tem seus comportamentos desse jeito, reage dessa forma, tem seus temperamento assim, assim, assado. Tipo assim, vamos dizer, colocar um termo, fazer um rótulo para essa pessoa e fazer um arquivo pessoal dentro dela e ter isso dentro de mim gravado por muito tempo. Aí que eu fui percebendo, quando eu percebi que eu tinha esse dom de gravar muito fácil, já tinha muito tempo desde criança, mas porém agora, tipo assim, que eu podia usar isso para fazer análises gráficas ou análise fenomenista, ou fazer isso que eu tô fazendo agora, eu fui perceber muito mais tarde. Na verdade, uns 10 anos atrás, na verdade, né? Eu já tenho 41 anos, 42, na verdade. No caso, eu passei 30 e poucos anos fazendo análise de pessoas em todo o sentido. Sentido temperamental, sentimento, etc. Entendeu? Mas tudo bem. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo é só pra uma explicação. Eu já fiz anteriores vídeos a respeito de mim, né? E falando que eu não ia dar posições, então eu não vou continuar, eu não vou dar posições mesmo. Pode acontecer eu falar a posição de o preço vai sair daqui e vai para esse ponto aqui, entendeu? Eu posso falar isso. Mas só que isso não quer dizer que eu estou dando posição para vocês, para compra aqui, venda aqui, não é isso. É simplesmente uma visão que pode vir a ocorrer até o ponto que esse mercado pode vir a subir ou a descer, ou na lateralização ele vai chegar nesse ponto aqui, vai voltar para cá, vai ficar por algum tempo. Serão visões desse tipo, análise desse tipo, não vai ser você compra aqui, venda aqui, faça isso, faça aquilo, não é isso. Não é isso o intuito do que eu quero fazer. A minha intenção é mostrar que qualquer um pode fazer isso que eu estou fazendo, pode chegar ao ponto, chegar a qualquer ponto que quiser, até me ultrapassar, se quiser, não tem problema nenhum. Esse não é o intuito. Ninguém é melhor ou pior que ninguém, na minha opinião. Não classifica pessoas como principiante ou iniciante. Não tenho essa classificação para pessoas. Para mim, se você está nesse canal, começou a se interessar, você já é um participante do mercado. E se você já é um participante desde o início, desde o momento que você vive desse mundo, você querendo ou não, certo? Porque você usa dinheiro, você tem o dinheiro, então você tem que comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa nesse mundo. Então você participa do mercado querendo ou não. Então você é um participante. Então não fala que você é um iniciante do mercado. Você não pode ter algumas coisas técnicas ou não saber como ler um gráfico em si. Mas pelo menos você sabe que é o barato que é caro. Não sabe? Então, esse já é um bom início. Certo? Para a parte da análise fundamentalista, no caso, né? Com o mercado, você tem uma análise técnica e fundamentalista. São duas análises. E existe mais uma análise. Isso que eu também uso. Mas isso deixa ao caso. No caso, no momento, no instante, que dizem que existem duas formas, que é a técnica e a fundamentalista. E as duas têm que estar para o mesmo lado para você tentar acontecer alguma coisa.
Mas nem sempre você tem que respeitar essa regra também. Você pode realizar algumas operações indo contra alguma coisa devido a algum motivo X ou inferior para fazer as suas operações, desde que haja fluxo de mercado e passo para você e buscar aquilo que você quer nesse momento. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter um pouco de visão do que pode acontecer ou não e também saber ler um pouco do que está ocorrendo no momento. No caso, as notícias, o seu impacto das notícias, os indicadores que você tem para você, indicadores econômicos do mercado, como é que você lê isso. Não sei se você já ouviram falar sobre indicadores, se eles, para mim, classifica indicador se ele vem antes de uma operação ou depois de uma operação, no caso, porque existem dados que você pode obter antes de uma operação e depois de uma operação. No caso seria antes de você apertar o botão, seria no caso a termo que eu uso, né? Se esse indicador tem dados depois que você aperta o botão de compra ou de venda, são dados depois disso ou são dados anteriores disso. O que são dados depois do que você aperta o botão? São todos os dados que são indicadores que vocês usam no gráficos de análise. O indicador RSA, RSI, Bollinger Band, todos eles são indicadores depois que você faz algum movimento no mercado em si. E indicadores antes disso. São indicadores, são pesquisas que são feitas com pessoas antes mesmo de ocorrer uma operação. Ou são opiniões, conjunto de dados de opiniões. No caso, se você acha que vai subir ou vai descer, no caso. Esse é um dado que você, se você for perguntado, vai ser um dado anterior, antes de você feita a operação. Mas se você falar, já aqueles dados que você tem, que você obteve em corretores que indicam sentimento, você apertar o botão de sentimento, compra ou venda. No caso, se esse botão tiver o botão embaixo para você apertar, ele será anterior à venda, no caso, seria antes de você antes de ser feito a operação, no caso. Esse é um anterior. E depois da operação, são aqueles dados que está embaixo, esse dado embaixo, de acordo com o fluxo de dinheiro, de acordo com quantas vezes foi apertado o botão, aquele botão de venda ou de compra, e o sentimento é dividido entre alta ou baixa, no caso, né? Então você tem que também ser sensível quando você vai usar dados, tem que prestar atenção nesse ponto. Se esse dado é anterior a você feita a operação ou depois da operação, antes ou depois. Isso vai influenciar muito em que? Se esse dado vai ser um pouco atrasado ou não, no caso. Os dados que vêm depois da operação são dados, você querendo ou não, são dados atrasados. Um pouco atrasados. Certo? Até chegar em você, esse dado vai estar bem atrasado e você vai estar sofrendo um atraso para entrar numa operação. Certo? Então você tem que estar ciente disso. Senão você pode fazer análises incorretas ou sofrer alguma coisa não prevista em cima disso. Certo? Então toma muito cuidado quando você lida com notícias, com indicadores ou notícias que vêm depois do movimento. Tem notícias que vêm antes do movimento. Essas notícias que vêm antes do movimento são as notícias que fará o mercado se mover até essa notícia se tornar realidade. Então toma muito cuidado com o que você toma como referência no mercado. Esse é um ponto que muita gente comete muito erro nesse termo de leitura. Não leitura na gráfica, mas só na gráfica também, e na leitura fundamentalista também. Tem isso, certo? Não sei se alguém já falou a respeito disso pra vocês, mas, tipo assim, eu trabalho muito em cima desse tipo de convicção. Se a notícia é antes ou depois. Se ela é uma notícia atrasada
o impacto dessa notícia é grande ou pequeno. Mas se ela está grande ou pequena, como que eu posso saber disso? Se ela vem antes ou depois. Com isso eu já tenho uma noção se ela vai ser um impacto dela. Seria tipo, tem uma notícia, tem uma informação, essa informação vai ser expectativa para que fazer esse mercado se mover logo depois. Certo? Bom, hoje, como eu estou fazendo uma apresentação e eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então eu vou deixar em 15 minutos. E hoje, dei uma apresentação do que eu vou fazer. Também tô dando uma expectativa, tipo assim, o jeito da minha análise, como são feitas, acho que eu não consegui explicar direito, mas, tipo assim, não é uma análise especial, vai ser simples, mas porém, vai ter muita coisa envolvida por trás disso. Eu quero que vocês aprendam o que está sendo envolvido, o que é por trás disso. Não o que eu estou oferecendo em diante a explicação disso, o que está vindo por trás disso, certo? Ou se tiver dúvidas, tiver perguntas, pergunte sempre, não fique com dúvidas. Procure saber o porquê de tudo. Não queira ser, eu sou tímido, não posso perguntar, tenho medo que riam de mim. Ninguém vai rir de você aqui, certo? Se alguém que riu de você, pode ter certeza que essa pessoa vai sair fora daqui, certo? Eu não vou, tipo assim, admitir esse tipo de falar que eu sou mais que você, eu sou mais que aquilo, não vou deixar. Tipo assim, não vou deixar permitir isso aqui dentro desse canal, ou na minha frente, entendeu? Isso acontecer. Tipo assim, eu não gosto de, como eu já falei, eu não gosto de colocar ninguém acima ou abaixo. Todo mundo é igual, certo? Lembra, né? Só a única diferença que tem. Alguém tem um conhecimento maior, ou tem informações privilegiadas, ou informações, sabe ver de uma forma diferente. Eu quero que todo mundo tenha o mesmo nível que eu. Agora, em ponto de fazer uma operação, você ganhar ou ganhar dinheiro, isso aí vai depender muito de você, de cada um. Então, eu não vou poder ficar controlando todo mundo, um por vida por vida. Então, eu não vou ficar me afetar nesse ponto. Eu vou pegar mais em relação de movimento de mercado, movimentação, o porquê estão ocorrendo, quais são os motivos, as expectativas do que pode vir a acontecer, por que aconteceu. E também, deixo claro mais uma coisa, como eu não tenho muito tempo, bom, eu ainda estou vendo se eu vou fazer isso ou não, mas no canal japonês, pois eu não tenho muito tempo também, eu faço tipo um diário, as informações do mercado eu deixo gravado em uma página em especial. Aí você fala, lá vem a história, né? Entra lá, você paga e você recebe uma informação de verdade. Não, não é isso. Simplesmente são informações que eu junto, faço edito e coloco lá dentro com anotações. Até o nome da página é Note, entendeu? Já é bloco de nota, seria no caso. Seria um bloco de notas, seria informações. Então, pra mim, tipo assim, cobrar a respeito disso, não vou cobrar. E também não vou cobrar depois de. E já vou deixando bem claro, eu não vou dar cursos de alguma coisa, nada, certo? Simplesmente vou falar a respeito do mercado todos os dias. Não sei se eu vou poder falar, mas assim que puder, vou fazer. Mas no começo, eu não sei se vou poder fazer vídeos todos os dias, então eu vou fazer pequenos shorts, vídeos curtos de 3, agora os shorts não é mais de 1 minuto, vai para 3 minutos, então nesse intervalo de 0 a 3 minutos, o que couber aí dentro, o que eu puder falar ali dentro, ou fazer a resposta, vou fazer. Procure ver o mais rápido possível, que as informações que vão estar dentro dessa análise vai ser muito instantâneo, não vai ser informação para várias horas depois. São informações instantâneas, são informações que como você estivesse abrindo aquele gráfico naquele momento e vai ser falado a respeito nesse momento, nesse instante, nesse horário. Então, portanto, eu vou dizer o dia, o mês e o ano e a hora que eu começar a falar sobre isso. Mas sempre vai estar gravado a respeito esses fatores de tempo. Para que lugar você está falando de tempo? Porque eu quero que você vá nesse local e confira e veja o porquê da análise ter ocorrido, o porquê desse movimento ter ocorrido. Não vai lá buscar, não vai ver esse modo aqui, ó, desse jeito aqui, ó, que muita gente olha.
esse cara acertou ou não? Se você for pensar esse tipo de pensamento, para. Esse é um pensamento totalmente errôneo. Isso não vai trazer nada pra você, certo? Não vai trazer nada de agregar você. Tente perceber o porquê eu fiz isso. Agora, se eu acertei ou não, o porquê que eu deu acerto. Por que eu acertei? Agora, se eu errei, o porquê que eu errei? Qual foi o ponto que eu esqueci? Qual o ponto que eu deixei de analisar? Certo? Eu tenho a minha visão de mercado, tenho a minha visão no que é agora, nesse instante, porque eu vim fazendo esse tipo de análise. Eu não fiquei vidrado em dizer que fulano de C ou o senhor B ou o senhor A acertou ou não. Eu sempre quis saber, eu sempre busquei saber o porquê que ele fez isso, porque ele pensou dessa forma. Entendeu? É totalmente diferente o que você vai ver aqui, quais são os pontos que você tem que focar para você se livrar de, tipo assim, ficar dependendo de uma pessoa ou um indivíduo A, B, C, entendeu? Você seguir ou ouvir opiniões diferentes é uma coisa. Agora, você seguir e se tornar dependente daquilo é uma outra história. Portanto, eu sou dito de que ser independente é a melhor coisa que existe no mercado. Você não depende de ninguém. Você pode fazer sua coisa de onde você quiser, de onde você estiver, da onde você estiver. Vai depender, assim, mas eu não sei tal língua. Essa informação está em inglês, essa informação está em japonês, essa informação está em alemão. Até pouco tempo atrás, você tinha esse privilégio de falar isso. Nesse momento, nesse instante, faz uns bons tempos, já faz mais de um ano e pouco já, você já não tem mais privilégio de isso, certo? Porque isso não é um princípio para você saber a informação. Você pode traduzir essa informação com inteligência artificial. Normalmente. Certo? Você não tem mais motivo para dizer, mas eu não tenho tal informação. Mas esse site está em inglês, nem não consigo ler. No meu caso, os meus dois estão todos em japonês. Mas se você for no YouTube, você pode apertar um botão ali e colocar em português que você vai ver a legenda em português. Não vai estar correta, certo? Mas os pontos você vai entender. Ao menos que você seja muito. Não vou falar a palavra, mas. Certo? Então você vai entender o que eu tô querendo dizer. Correto? Já tô falando demais, já esses dois tá ficando longos demais. Então, vamos parar por aqui. Mas eu não tô. Já vou deixar bem claro, eu falei tudo isso, não tô querendo comprar briga com ninguém, não vou rebaixar ninguém. Que esse não é o meu intuito, certo? Simplesmente eu tô querendo fazer o que, ó. Algumas pessoas pediram pra mim já, né? Estavam pedindo pra mim fazer isso. Então eu vou fazer. E, tipo assim, como eu não tenho muito tempo, eu vou fazer em shorts. Então procure ver os shorts embaixo. Entrar no canal em japonês. Provavelmente as pessoas vão vir pro canal japonês e vão ver que tá em japonês e vai acabar desistindo. Então, pra não acontecer isso, vai no canal português. Certo? Muito obrigado. Espero que eu não tenha sido mal educado com ninguém. Eu vou deixar uma coisinha que eu esqueci de falar. O meu português também tá eu tô um pouquinho esquecido. Que eu falo mais em japonês. A minha vida é em japonês no Japão. Então eu falo muito mais em japonês que em português. Vou tentar melhorar, provavelmente, né? Porque, outra coisa muito interessante de fazer em português também é para mim não esquecer o meu português, certo? Então, aí tem algumas coisas que eu não vou conseguir expressar em português. Eu acabo falando, vai escapar uma palavra aqui em japonês, aqui e ali, entendeu? Vai ser normal. Já vou deixar bem claro isso. Então, por favor, não sejam cruéis comigo, nesse caso. Pode brincar, pode fazer brincadeiras, pode à vontade, mas seja limitado com as suas críticas. Porque você pode criticar e também pode sofrer críticas muito grandes a respeito disso. Especialmente quando você não sabe com quem você está lidando. Certamente. Se você for criticar uma pessoa, primeiro saiba com quem você está mexendo. Certo?
Esse é uma coisa, um conselho que eu te dou pra você aqui. E é o último conselho de todo hoje, certo? Aprenda a ver as coisas de maneira correta e não superficial. E tirar conclusão superficial a respeito disso, certo? Tudo bem? Bye bye.